ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. Para o Vygotsky, então, a relação entre pensamento e linguagem ele vai postular como sendo muito forte, muito tipicamente humana e muito importante para a definição do que é o funcionamento psicológico humano, né? Mas essa relação que ele postula como tão forte não nasce com o sujeito, ela não aparece pronta, ela é uma coisa que é desenvolvida ao longo do desenvolvimento psicológico, tanto na história da espécie, na filogênese, como na história do próprio indivíduo, na ontogênese. Então, na filogênese, para começar por ela, primeiro há linguagem, existe linguagem e existe pensamento separados, né? Então existe linguagem com aquela função primeira de comunicação em todas as espécies animais, mas vamos pegar, por exemplo, os chimpanzés, que são a espécie mais próxima do humano, onde a gente pode olhar melhor para coisas que provavelmente pertencem à história humana, né? Quer dizer, olhando os chimpanzés, a gente pode imaginar um pouco como foi o homem antes do momento atual de desenvolvimento filogenético. Então, os chimpanzés usam linguagem para se comunicar, ela tem só a função comunicativa, ela tem só aquela primeira função de intercâmbio social. Tem comunicação ali, tem gestos, tem expressões faciais, tem sons e tal. Só a linguagem separada. E tem alguma coisa que a gente poderia chamar primórdio de pensamento já, que é o que é chamado na psicologia de inteligência prática. Os chimpanzés são capazes de resolver problemas no mundo concreto de uma forma já, que a gente poderia chamar de inteligente, no sentido de que ele atua sobre o ambiente, ele resolve problemas, ele busca soluções e tal, mas de uma forma inserida num contexto perceptual imediato. Então ele é capaz, por exemplo, tem esses experimentos bem conhecidos na psicologia, o chimpanzé é capaz de empilhar uns caixotes para alcançar umas bananas que ele não alcança só com o corpo dele, ele é capaz de pegar uma vara e puxar uma fruta que está fora da jaula com a ajuda da vara, quer dizer, ele está usando o instrumento, ele está agindo ativamente sobre o ambiente para solucionar um problema, então ele está usando uma inteligência prática, mas que é chamada de prática porque ela não tem nenhum componente simbólico. Então, por exemplo, o chimpanzé, se ele não tiver a banana e a vara no mesmo campo visual, ele já não resolve o problema. Ele não é capaz de imaginar que ele precisa, para alcançar daquela banana, ele precisa mais do que o próprio corpo, então ele vai à busca de uma solução. Ele não é capaz de fazer isso. Então, isso é um indicador de que ele não está funcionando num plano simbólico, ele está funcionando num plano só concreto. Na criança pequena, no bebê pequeno, também aparece isso, quer dizer, aparece a comunicação com fins de intercâmbio social, através de choro, gestual, outros tipos de sons, expressões faciais e tal. E aparece a construção de uma inteligência prática similar à do chimpanzé. A criança pré-linguística, antes da aquisição da linguagem, tem uma ação no mundo parecida com o que o chimpanzé tem mesmo. Ela é capaz de pegar um banquinho para alcançar um brinquedo que ela não alcança sozinha, ela é capaz de procurar uma bola que caiu atrás do sofá, ela é capaz de usar uma coisa para puxar outra, quer dizer, ela age inteligentemente, vamos dizer, no ambiente, resolvendo problemas, usando instrumentos e tal, num plano concreto, sem mediação simbólica, né? Então, tanto na história da espécie como na história da criança, há um momento em que existe linguagem com esta função primeira de intercâmbio social e existe pensamento ou primórdios de pensamento, que seria essa inteligência prática. Num determinado momento do desenvolvimento, essas duas potencialidades se unem e daí pensamento e linguagem se atrelam e não se desatrelam mais e vão representar uma parte substancial do funcionamento psicológico humano, né? Então, na história da espécie, isso aconteceu num determinado momento do desenvolvimento da espécie, que na verdade significa o ingresso da espécie humana na espécie humana propriamente, né? Quer dizer, no momento que nasce a espécie humana, que é um momento, claro que espalhado ao longo de milhares de anos aí, mas o homem passa a ser capaz de se comunicar pela linguagem como um sistema articulado e tal, e a inteligência dele então passa a ser uma inteligência abstrata, ele pode funcionar em planos simbólicos, como a gente estava falando antes, ele passa a ser capaz de circular por momentos e espaços ausentes do espaço atual, perceptual presente, ele pode ser capaz de imaginar, inventar, criar, recuperar coisas que aconteceram no passado e tal,
Então ele tem uma inteligência, ele passa a ter uma inteligência, um pensamento de natureza simbólica. E isso é permitido pela linguagem, inicialmente por aquela função segunda da linguagem, que é a de pensamento generalizante, mas também por várias outras características da linguagem que a gente pode imaginar. Por exemplo, o fato de a gente ter verbos do presente, passado e futuro permite que a gente transite pelo tempo em termos simbólicos, né? O fato de a gente ter termos para negação permitem que a gente negue no discurso, que a gente conceba o não, conceba a negação, conceba a inexistência, o zero, o nenhum e tal, porque a língua permite isso. Na ausência da língua seria muito difícil a gente conceber a ausência. A presença até sim, mas a ausência não. A relação entre o pensamento e a palavra é um movimento contínuo de vai e vem do pensamento para a palavra e vice-versa. O pensamento não é simplesmente expresso em palavras. É por meio delas que ele passa a existir. Como é que eu faço então? Eu vou pegar aquela primeira, segunda direita. Aí eu faço a volta na praça. Subo. Não. Eu pego por ali, né? Aí eu faço aquela volta. Bom, tá legal. A língua é uma coisa que está fora da pessoa inicialmente, quer dizer, quando a criança nasce, ela nasce num meio falante já, que já tem uma língua e que ela vai se apropriar dessa língua ao longo do seu desenvolvimento. Então esse é um movimento que vai acontecer de fora para dentro. Então para o Vygotsky, o primeiro uso da linguagem é o que ele chama de fala socializada, quer dizer, é a fala da criança com os outros, para os outros, só do lado de fora dela, como se fosse com essa função comunicativa inicial. Então é na interface dela com o outro que a língua aparece primeiro. E o ponto de chegada da língua, o mais desenvolvido de todos, é o chamado discurso interior, quer dizer, é o fato de que a gente incorpora um sistema simbólico no nosso aparato psicológico e é capaz de ter internamente esse plano simbólico do funcionamento psicológico com o suporte da língua, mas ele está lá dentro de mim, então eu não preciso falar alto, quer dizer, é como se o meu pensamento acontecesse em grande medida apoiado nas palavras, nos conceitos, certamente, mas eu não preciso externalizar isso, ele funciona dentro da minha cabeça, então eu penso sozinho, com o suporte das palavras, com o modo de pensar da minha língua, com as possibilidades de trânsito pelo mundo do simbólico que a língua me dá e tal, mas tudo isso dentro da minha cabeça. Então as coisas começam do lado de fora e acabam internalizadas, né? E o Vygotsky propõe que entre uma coisa e outra, entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro, ocorre um momento do desenvolvimento que é a chamada fala egocêntrica, que é, quem tem contato com criança sabe disso, a criança por volta de 3, 4 anos fala sozinha, ela fala alto, mas ela está falando para ela mesma, ela não precisa de um interlocutor, ela pode estar sozinha no ambiente e ela fala também. Este fenômeno foi identificado pelo Piaget e o Vygotsky se apropria da ideia do Piaget para discutir essa ideia. Mas eles usam com concepções bem diferentes, justamente porque o Vygotsky está trabalhando as coisas de fora para dentro e o Piaget de dentro para fora. Então, para o Piaget existe fala egocêntrica, mas ela é um indicador de que o desenvolvimento está saindo de dentro do sujeito e indo para fora. E no Vygotsky é exatamente o oposto. A existência da fala egocêntrica indica que a fala está sendo posta para dentro. Aquela comunicação que era entre as pessoas vai estar sendo internalizada pelo sujeito para se tornar um instrumento dele, né, interno. Então essa fala egocêntrica é esse falar sozinho da criança, então é como se ela tivesse usando um formato ainda socializado da língua, que é falar alto, mas com uma função já do discurso interior, que é a fala para mim, né? Então é a criança, quando ela está fazendo uma tarefa, dizer, por exemplo, agora eu vou pegar o lápis azul, não tem o azul, então eu vou pintar de preto mesmo, então não sei o que, eu vou pegar um brinquedo, mas eu não alcanço, eu preciso de um banquinho, então ela vai procurar o banquinho e tal. Então ela fica, é como se ela ficasse falando para ela mesma, explicitando para ela mesma passos de raciocínio, necessidades na sequência de solução de problema e tal. A linguagem egocêntrica aparece muito mais quando a criança está posta em situação de dificuldade cognitiva, né? Então o que evidencia o fato de que a linguagem é um instrumento de pensamento. Então ela está se
usando como suporte mesmo. Ela usa a língua para ajudar ela a resolver um problema. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem são um aspecto bem importante da teoria do Vygotsky, porque ele trabalha muito nesta área de psicologia ligada à educação e tal, e por causa de um postulado básico da teoria dele, que é o fato de que o desenvolvimento se daria de fora para dentro, né? O desenvolvimento humano, por causa da importância da cultura, por causa da importância da imersão do sujeito num mundo humano em volta dele e tal, a ideia de que o desenvolvimento se dá de fora para dentro é tão importante para ele e, portanto, a aprendizagem aparece como uma coisa extremamente importante na definição dos rumos do desenvolvimento, né? Então, para o Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. É porque o sujeito aprende, porque ele faz coisas no mundo que fazem com que ele aprenda, é que ele se desenvolve. Então, é como se a aprendizagem puxasse o desenvolvimento do sujeito, e isso também está atrelado à ideia de que o caminho do desenvolvimento está em aberto, né? Quer dizer, como a cultura, em grande medida, vai definir por onde o sujeito vai, e também a especificidade de cada sujeito vai ser definida na sua interface com o mundo, nas suas experiências de aprendizagem, nos seus procedimentos microgenéticos, como a gente viu anteriormente. Então, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar, né? É interessante a gente pensar que esse é um ponto bem forte de contraponto entre o Vygotsky e o Piaget, porque para o Piaget, como o desenvolvimento se dá mais de dentro para fora, tem um motor endógeno de desenvolvimento que impulsionaria o desenvolvimento psicológico, para o Piaget esse movimento é o oposto, quer dizer, por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender, né? Então ele aprende porque ele está em determinado estágio de desenvolvimento. E para o Vygotsky é mais ao contrário, que ele se desenvolve porque ele aprende. Cachorro verdadeiro. Seu amigo, cachorro. Au! Yes. Agora vamos ver se um maior e o outro do mesmo tamanho. É um amigo. E o meu peixe. Uma atividade interessante da gente focar com relação a isso é o brinquedo, a brincadeira ou o jogo simbólico, como é chamado, ou o jogo de papéis, que é a brincadeira de faz de conta. E este jogo de papéis, para o Vygotsky, é muito importante como um lugar de desenvolvimento, exatamente por causa dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Na brincadeira, no jogo de papéis, a criança está, ao mesmo tempo, transitando pelo mundo do imaginário, porque ela é a professora, claro que ela não é uma professora de verdade, ela está brincando de ser professora, então é imaginário, né? Mas, ao mesmo tempo, está regido por regras, né? Se ela vai brincar de escolinha, ela está restrita pelas regras de funcionamento de uma escola. Seja a escola verdadeira ou a escola imaginária da criança, mas tem regras, não pode ser qualquer coisa, né? Então, a imposição de regras é uma imposição que vem do funcionamento da cultura, justamente como os jogos de papéis, os jogos simbólicos, o jogo de faz de conta, ele é uma mímica, vamos dizer, das atividades do mundo adulto. Ele traz para dentro do mundo da criança as regras de funcionamento do mundo adulto. Então, é um jeito de realizar uma atividade tipicamente infantil, que envolve a aprendizagem e promove desenvolvimento. Quer dizer, é como se a criança fosse puxada para diante daquilo que ela é capaz de fazer como criança no momento da brincadeira. Então, ela se aproxima do papel de mãe e ela, claro, não é mãe na vida cotidiana dela. No brinquedo, a criança se relaciona com o significado das coisas e não com os próprios objetos. Por exemplo, ela pode pegar um toquinho de madeira e fingir que é um carrinho. Então, ela está se relacionando com o significado de carro e não com o objeto toco de madeira. Então, isso também promove para ela um descolamento do mundo perceptual imediato e faz com que ela se relacione com o mundo dos significados. Então, também ajuda ela a entrar nesse trânsito do mundo simbólico, das representações, da língua e das relações daí entre pensamento e linguagem, etc. Então, o brinquedo é um bom exemplo de como atividades realizadas do lado de fora
que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado, o olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Uma coisa que é bem importante de falar sobre isso é que este conceito para Vygotsky é um conceito que tem um valor assim, explicativo dentro da teoria, mas ele não é um conceito instrumental. Quer dizer, eu não posso pegar o conceito de zona proximal, entrar numa sala de aula e querer medir a zona proximal dos alunos, identificar zonas proximais e tal, porque ele é um conceito muito flexível e muito complexo, quer dizer, ele não é visível na prática, ele ajuda a gente a entender o desenvolvimento, mas ele não é visível na prática, porque, sei lá, para cada tópico de desenvolvimento, para cada criança, em cada micro momento do desenvolvimento, eu teria uma zona, né? Então, se eu entro numa sala de aula com 40 alunos e vou trabalhar a adição com reserva, hoje eu tenho 40 zonas proximais em movimento, porque cada vez que eu falo uma coisa, eu estou alterando a zona de cada criança, ou de uma parte delas, pelo menos. Um aspecto muito peculiar assim, da teoria do Vygotsky, muito central nas concepções dele sobre desenvolvimento, aprendizagem e tal, é a importância da intervenção das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito. Então aqui entra uma coisa bem importante para o Vygotsky, que é assim, a importância desse mundo humano, dessa cultura, do outro social e tal, mas não
em termos de um ambiente onde o sujeito está simplesmente imerso, né? Não é como se fosse um caldo onde a gente tivesse posto lá dentro e passivamente fosse absorvendo informações do ambiente. Ele coloca uma posição muito ativa, primeiro, para o próprio sujeito, quer dizer, ele está se relacionando com um mundo de informações, significados, modos de ser, rumos de desenvolvimento e tal, onde ele também age, né? Ele não é um ser passivo que recebe passivamente a informação do mundo, mas a cada momento da história dele, ele é um sujeito pleno que retroage, que age sobre o ambiente, que dialoga, que impõe significados, que traz a sua subjetividade, o seu modo de ver o mundo, a sua própria história, na relação com aquela situação de aprendizagem que promoverá desenvolvimento, né? E, além disso, a influência do ambiente também não está se dando de uma forma só por imersão, quer dizer, o sujeito não absorve informações do ambiente, de um ambiente que é passivo. Ele absorve informações de um ambiente que está estruturado pela cultura. Então, por exemplo, mesmo um bebê brincando sozinho no berço, ele está brincando num ambiente cultural, estruturado pela cultura, porque é dentro de um berço, não é numa esteira no chão, porque é com aqueles brinquedos e não com outros brinquedos, porque é sozinho e não acompanhado,